Primeira coisa, quando vocês fazem um estágio, a partir do oitavo período, vocês já podem fazer o estágio obrigatório da faculdade. Beleza. Se você fizer um estágio por conta própria, se você estiver trabalhando na área e não avisar a faculdade que você está fazendo isso, você não vai ser reconhecido. Então, você realmente vai ter feito o estágio e vai ter trabalhado na área, mas a faculdade não sabe disso. Você não avisou para ela. Aí, o jeito de você avisar para ela é homologar seu estágio lá. Como funcionava até ano passado? Você ia até a faculdade, tinha um setor, até ano passado não, mentira, até 2019. Você ia na faculdade, ia num setor chamado setor de estágio, a pessoa pegava seu e-mail e te mandava os contratos para você imprimir, assinar, levar para o engenheiro ou para a empresa assinar também, e depois você levar para a Unip. Aí, ano passado, como que eles fizeram? Eles disponibilizaram tudo no site da Unip. Você entra com seu RA e senha lá, e você baixa os arquivos, completa tudo com seus dados, os dados da empresa ou do engenheiro autônomo, e depois de completar tudo, você levava na Unip. E agora, esse ano, né, para melhorar as coisas, é tudo online. Então, tem o link, eu vou mandar o link para vocês lá nos grupos, ou vocês me peçam no privado. É um Dropbox. Aí vai estar lá a pasta estágio não obrigatório e a outra pasta estágio obrigatório. Então, vocês pegam a pasta de estágio obrigatório. Aí são alguns formulários que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar eles aqui, ó. Então, são esses formulários aqui. Eu vou aproximar. Aqui? Não, mentira. É aqui, aqui. Então, olha só. Quando você pega um engenheiro ou um arquiteto autônomo, você tem que... Quando você pega um engenheiro ou um arquiteto autônomo, você tem que provar para a faculdade que esse engenheiro arquiteto existe e que ele tem CREA ou CAL ativos. Então, esse aqui é um papel de requerimento, é um dos alunos que fez esses dias. Aí tem o registro da pessoa, os dois primeiros papéis é o registro da pessoa. Aí, ao invés da Unip te dar uma assinatura comprovando que você entregou esses papéis, eles colocam esse carimbo aqui, ó. Pode ver que isso vai estar em todas as folhas, ó. Aqui embaixo também continua os dados da engenheira, né? E aqui embaixo mostra, isso aqui prova que a pessoa entregou o estágio para a Unip. Eu vou explicar para vocês como está funcionando isso agora. Então, não é mais só uma assinatura. Esse termo de compromisso é o que eu estava falando para vocês, ó. Termo de compromisso obrigatório. Então, vocês vão baixar ele. Tudo isso aqui vai estar editável. Você mesmo vai preencher, você mesmo vai deixar todos os seus dados, os dados do engenheiro ou da empresa. Beleza? Então, novamente, está aqui. Ao invés de assinatura, eles estão dando um carimbo, porque está tudo sendo online. Mostra a data, ó, dia 1º do 3, meio-dia, que a pessoa homologou. Esse aqui de baixo faz parte do contrato também. Tudo isso aqui vem editável. Você vai colocar as horas que você trabalhou, ou que você fez estágio, ou que você não fez, mas está pedindo para alguém assinar, que infelizmente acontece muito, porque a faculdade não nos dá aquele apoio certo para a gente fazer tudo como deve ser feito. Então, ó, os termos de estágio, os termos mais top, assim, mais obrigatórios, são esses. Eu vou passar de novo para vocês verem. Antigamente, essa parte aqui que vinha assinada pela instituição, quando você levava lá na secretaria e eles assinavam. Agora não vem mais, ó, tá vendo? Mais uma página com isso aqui. Então, as páginas importantes, vou mostrar de novo. Aí daqui a pouco eu já começo a responder as dúvidas de vocês. Então, isso aqui, essa primeira folha, ó, termo de compromisso de estágio, vocês vão encontrar ou no site da Unip, com RA e senha de vocês, procura lá no setor de estágio, ou pelo link do Dropbox, que eu vou mandar para vocês também, sem problemas. Então, parte 1 é o contrato, aí aqui tem as cláusulas. Parte 2, continua as cláusulas e você fala quantas horas de estágio, qual a data, isso aqui é muito importante. Essa data, pessoal,
Vamos supor, você fez o estágio em 2020, mas você não homologou. Homologou é isso aqui que eu estou falando. Daqui a pouco eu repito de novo. Se você não homologou, você perdeu o seu estágio de 2020. Infelizmente, você perdeu. Aí você tem que fazer um novo estágio agora, ou um novo contrato. E a Unip só assina 20 dias retroativos. Então, hoje nós estamos no dia 10 de março. Se você começar um estágio hoje, ou pedir para alguém assinar esse contrato seu, você tem que colocar de no máximo 20 dias atrás. Não pode colocar de novembro de 2020 para cá, não pode, tem que ser no máximo 20 dias atrás. E a carga horária, eu me lembro que na minha época era 580 horas. Aí daqui a pouco vocês me informam quantas horas está sendo hoje em dia. Mas é coisa de 5, 6 meses de estágio. Tá vendo? Essa pessoa aqui fazia 25 horas por semana. 5 horas por dia, segunda a sexta, né? Pelo jeito. Então aqui tem tudo, a pessoa preencheu perfeito, enviou no sistema da Unip e eles devolveram para ele. Mais uma folha, tudo isso aqui é o contrato. Contrato, contrato. Aqui você mesmo preenche, que vem editável. E aqui embaixo vem a última folha, que é a assinatura da empresa, da faculdade. Beleza. Agora, antes de eu mostrar um relatório de estágio aprovado para vocês, que foi o último que eu fiz, eu vou abrir aqui para vocês perguntarem, se vocês tiverem alguma dúvida. Pode falar. Oi. Oi. Eu ouvi falar assim que o estágio obrigatório é só a partir do nono período, é verdade? Do oitavo. O estágio obrigatório é a partir do oitavo período. Aí ele conta a partir do oitavo. Então, assim, Assim, eu posso estar fazendo ele ou no oitavo, ou no nono, ou no décimo. exatamente. Uhum. Ah, sim, entendi. Antes disso, a faculdade não considera. Ela considera um estágio não obrigatório. Esse não obrigatório vai só para o seu currículo, né? Para a vida, para você mostrar que você teve uma experiência. Agora, para a faculdade, é a partir do oitavo. E cuidado, tá? Se você for aluno que começou no meio do ano, é a partir do nono. Se você for aluno que começou no início do ano, é a partir do oitavo. Tem que tomar muito cuidado com isso, que já reprovou muita gente também. Entendi. Obrigada. Raquel está perguntando aqui, ó, o estágio obrigatório pode ser remunerado? A maioria das vezes ele é remunerado. Tem muitos estágios que são não remunerados, mas aí o próprio chefe ele não assina. Então, mesmo que seja aquele estágio que eles só vão te pagar o transporte, ele já é considerado remunerado e tem que ser assinado todos os termos aí que eu passei aqui embaixo. Mais alguma pergunta? Rafael, esse contrato é obrigatório porque comecei a estagiar há algum tempo, mas não fiz esse contrato. Olha aí, Rafael, foi até bom você falar. Você entra no caso que eu estava conversando aqui. Tem gente que estagia, eu tive colegas da minha turma que estagiaram 3 anos na vida deles e nunca tinham levado o contrato de estágio na Unip. Aí eles ficaram retidos no último período só para comprovar isso. Aí, cara, não sei se vocês conhecem, mas não adianta discutir com a Unip. A gente sempre perde. Então, o seu caso, Rafael, o que que você faz? Você já está estagiando. Você vai entrar no sistema da Unip com seu RA e senha e vai procurar a área de estágio. Ou então, quando acabar a live aqui, você me pede o link do Dropbox que eu vou te mandar. Aí nesse link do Dropbox, você vai na parte escrita estágio obrigatório e baixa os contratos. Os contratos são esses aqui, Rafael, ó. A partir desse aqui, o que tiver escrito lá, o termo compromisso de estágio obrigatório, você pode baixar. Vai estar tudo em Word. Então, tudo isso aqui vai estar em branco. Aí você vai preencher. Uma, duas, três, quatro. 4 páginas. Tá vendo? De contrato. Você preencheu tudo, Rafael. Você vai pegar e no site da Unip, com seu RA e senha, tem um setor lá, um lugar certinho lá de estágio, que você vai enviar esse contrato. Esse contrato já com todas as informações, tudo preenchido, sua assinatura e a assinatura do engenheiro ou da empresa. Depois que você enviar, eles vão te mandar esse contrato com essas assinaturas aqui, ó. Então, dúvida do Rafael esclarecida. Deixa eu ver mais uma aqui. Vinícius.
Agora não precisa levar o papel lá na Unip para eles assinarem, ou então depois como faz para a gente informar. Isso que eu acabei de falar, Vinícius. Você vai fazer todo o processo certinho e lá no site da Unip, com seu RA e senha, você vai enviar o contrato em PDF, com a sua assinatura e do seu chefe, ou do seu amigo engenheiro, ou da empresa. Aí eles vão te mandar de novo assinado. Próximo, Marisa. O Anderson. Quando devo mandar? Espero o 10º período? Não esperem, tá? A Marisa perguntou aqui, não esperem chegar no último período. Por quê? Quando tá tudo normal, que é tudo presencial, né? A faculdade, pelo menos para mim, ela não me informou que a partir do 8º era obrigatório, quando você chegasse no 10º tinha que ter um relatório. Aí, a maioria da minha turma tudo deixou acumular. Então, eu estou dando a minha vivência, a minha experiência. E eu faço relatórios de estágio há 4 anos, então acontece isso com todo mundo. Se você deixar para o 10º, até começar as aulas no 10º, vai começar em setembro, né, as aulas, mas agosto. Agosto começa as aulas. Aí, para você ter a primeira aula de estágio, que tem uma aula de estágio no 10º período, vai ter passado junho, julho e agosto, 3 meses. Aí, em agosto, se você for homologar, vai homologar agosto, setembro, outubro, novembro, aí deu dezembro. Aí você perdeu o semestre, você não vai ter as horas de estágio. Aí você vai ter que formar só no outro ano por causa de uma má informação que a faculdade não te deu. Beleza, Marisa? Rafael de novo, só os que estão obrigatórios. Tem quanto tempo para enviar? Cheguei no meio, tá? Uma dúvida que eu tinha era se arquiteto pode assinar. A Ana falou que se fosse mesmo atribuições de engenheiro podia. Olha aqui, João, ó, esse contrato que eu estou mostrando aqui na live, ó, esse contrato da live foi assinado por um arquiteto, por uma arquiteta. É só você provar para a faculdade que essa arquiteta tem CAL ativo. Tá vendo aqui? Essa pessoa aqui provou que o arquiteto tem CAL ativo, que está o registro da pessoa, e beleza. Agora, se a coordenadora falou para você que vale se o arquiteto tiver as mesmas atribuições do engenheiro, ela está fumando, porque o arquiteto não pode ter as mesmas atribuições do engenheiro, sacou? Mas se você estagiar por um arquiteto, com certeza você vai fazer projetos, você vai fazer orçamentos, que está na nossa área, tá? Próxima pergunta. A pergunta é grande. Vamos ver aqui. Já cheguei a falar com você no meu caso. Tenho o primo da minha esposa, que é engenheiro formado, e tenho CNPJ ativo de construtora. Ótimo. Eu poderia usar os dados da empresa, poderia usar os dados da minha empresa e a assinatura do primo da minha esposa. Cheguei a falar com a Ana Carolina e ela pediu que eu enviasse essa dúvida no e-mail. Eu mandei até hoje, não responderam nada. Ó, então o caso aqui é do Wesley. Wesley, seu caso é ótimo, porque você já tem uma empresa. Se a sua empresa já presta serviço ou faz serviços de engenharia, você pode escolher qualquer engenheiro que prestou o serviço para você ou que está prestando para poder assinar seu estágio sem problema algum. Aí no seu estágio, daqui a pouco eu vou mostrar um relatório de estágio aprovado com nota máxima. Aí no seu estágio vai ficar como? O nome do engenheiro, só que o nome da empresa vai ser a sua empresa, ao invés de ser a empresa do engenheiro. Se ele tiver também, né? Mas a sua empresa com o nome do engenheiro e o CREA dele. Só isso. Esse comprovante a gente pega onde? Qual comprovante, Giovana? Comprovante. Vocês podem liberar o áudio também, tá? O áudio aí eu deixo silenciado só para eu poder falar, mas libera o áudio e fala comigo. Comprovante Esse primeiro comprovante aí que você tá mostrando. do arquiteto? É, Eu acredito que seja pelo CNPJ dele ou no site do CAL, da CAL mesmo dele. Porque no mas CREA, aí no caso meu, se for engenheiro, tem que pegar no CREA, então. engenheiro não precisa. Você não precisa Não provar. precisa? Não, porque ele já vai estar o CREA e a coordenadora bate o CREA lá no site do CREA mesmo e já mostra como ativo ou inativo. Então, se ele tiver Ah, tá. inativo, você vai rodar rapidão. Agora, se ele tiver ativo, tá tranquilo.
E Ah, para então, na hora que eu for mandar o meu conteúdo, meus negócios de estágio, então não preciso dessa comprovação, não. não, ó, esse aqui é um estágio aprovado, ó. Olha bem esse estágio. Então, aqui embaixo, então, capa contra capa, o modelo de estágio eu mando para vocês também, se vocês quiserem fazer sozinhos. Ficha de avaliação. Essa ficha de avaliação vai estar no modelo que eu mandar para vocês. Então, vocês vão completar ela. Deixa eu aproximar mais. Vocês vão completar ela com os dados de vocês, a princípio. Não está pegando a tinta Eu aqui. peguei umas no site da Unip, só que elas estão meio diferentes. É essa ficha de avaliação da aluna e da empresa. Isso. Não, não, essa que você falou aí está lá embaixo. Deixa eu só mostrar essa, porque essa vem Ah, especificamente depois da contracapa. Aí você coloca os dados. A tinta aqui que eu estava querendo usar não está pegando. Não tem problema não. Deixa eu ver aqui. A página contém apenas uma imagem. Sim. Ok. Não, deu certo não. Acho que eu buguei o sistema. Quando que eu mas esse entrego aí é esse só no relatório encerramento do final, não estágio? é? Espera aí, um de cada vez. Como é que é? O encerramento do estágio, depois que dá as 480 horas, eu tenho que comunicar ou já fica automaticamente lá na Não, Unip porque quando der o tempo? no seu contrato já vai estar a data de início e fim. É Ah, tá. sempre no mínimo 5 meses e no máximo 2 anos. É igual aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Avaliação do relatório supervisionado pela aluna, aí o nome da pessoa e aqui embaixo, do dia 18 de janeiro ao dia 21/6. Então, aqui já está mostrando o dia que começa e o dia que finaliza. Quando você homologa na Unip, eles já sabem quando você vai finalizar esse estágio. Beleza. Aí tá. Essa folha é a contracapa. Ela tem que ter, porque, infelizmente, também muita gente reprova por falta dela. E quem tinha acabado de me perguntar sobre o CREA, aqui embaixo tem o CREA da pessoa. Então, para engenheiro civil, no nosso curso, não precisa de comprovar que o engenheiro está com o CREA ativo. É só você colocar o CREA dele. Mas, se ele tiver com o CREA inativo, você vai perder o estágio. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, pega alguém, um amigo aí que tem um CREA ativo. Aí, beleza. Passou o estágio, tem a apresentação do estágio, blá, 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 sumário. Deixa eu passar aqui mais rápido. Caixinha de fósforo, todo o trabalho. As partes da identificação da empresa e do aluno. Então, da empresa, se for empresa, você coloca os dados da empresa. Se for autônomo, você coloca o nome do engenheiro, onde está escrito aqui, ó, o nome da empresa, você coloca o nome do engenheiro, endereço, bairro, CEP, tal, 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 e os demais dados do engenheiro. Já teve gente que pegou nome de engenheiro, engenheiro autônomo, e colocou nome de outra empresa, que o engenheiro prestou serviço em 1900 e bolinha. Assim, a faculdade não é besta, tá? A faculdade já fecha os olhos para muitos alunos que fazem horas extras, que não são horas extras e etc. E eu sei que você sabe o que eu estou falando, porque eu passei por isso. Então, tinha muito colega da minha sala que chegava no último período e falava, preciso de horas extras. Aí eu lá e arrumava. E agora o estágio não. Não é só a Unip que fiscaliza esse estágio, tem outros órgãos. Então o estágio tem que estar tudo certinho, cara, senão você vai reprovar nele. E já teve aluno aí Agora, com nota 10 em TCC que reprovou um estágio. Pode perguntar. só uma dúvida, por exemplo. Lá onde eu trabalho, tem vários arquitetos. Aí tem uma que eu estava até estagiando para lá. A pessoa que assina o meu estágio pode ser um arquiteto ou tem que ser um engenheiro mesmo? Pode ser arquiteto. Por exemplo, esse estágio aqui é um estágio de obra. Então, ó, você vai ver aqui que é um estágio que foi feito na obra. Para arquiteto, na maioria dos estágios, são projetos. Mas tem arquitetos que você também faz obra. Você não faz dimensionamento, cálculo igual da engenharia, mas você trabalha efetivamente na obra. Então, o arquiteto pode. É porque essa ela pega os sobrados para deixar pronto, entendeu? Não pode, Ela pode sim. presta um serviço para o condomínio onde eu trabalho. Não pode com certeza. Como eu estou gravando esse vídeo, depois eu te mando ele, me pede ele que eu vou te mandar. Você vai ver que no Certo. começo dessa live hoje,
eu falei sobre um aluno que fez estágio como arquiteto. Aí tem todo o passo a passo do que a arquiteta tem que assinar e comprovar que está com CAL ativo. Tá, passei estágio, passei, aí lá nas últimas... detalhe, tá, gente? Eu vou dar um conselho para vocês. Quando vocês forem fazer o relatório de estágio de vocês, procura falar... Quem realmente fez estágio, procura falar a vivência que teve no estágio. Quem não fez e pediu para um amigo assinar, uma amiga assinar, procura falar o que teoricamente acontece numa obra. Não busca falar muito de norma, não, que você vai se complicar no estágio. Por quê? Sei que eu vou falar aqui é polêmico, mas eu adoro uma polêmica. Tem professor que fazem, no 10º período, tem uma matéria chamada estágio supervisionado. É uma matéria de estágio no 10º período. Aí tem professor e professores. Tem professor que acha o rei da cocada. Aí se você colocar algum termo técnico, alguma norma de concreto, de qualquer coisa, mano, ele vai querer saber tudo sobre aquilo, porque ele sabe, mas ele quer saber se você sabe. Aí seu relatório fica gigante, cara. Eu já vi relatório de estágio com 60 páginas, sendo que esse aqui, ó, tem 18 só, e foi aprovado com nota máxima. Então, busca falar só sobre a vivência em obra, o que você aprendeu em obra, o que o engenheiro te ensinou, o que o mestre de obra te ensinou, o que o pedreiro te ensinou. Fala sobre a obra. Se for projeto, fala como você descobriu, como fazer um belo projeto. Não fala de norma, não. Olha esse relatório aqui. Depois da conclusão, não tem nem bibliografia. Por quê? Porque em nenhum momento eu citei aqui no relatório que tinha alguma norma a seguir. Eu só falei as coisas que essa pessoa fez no estágio. Ponto final. Não precisa nem de bibliografia. Encerrou o relatório, tem os anexos. Aí vem aquilo que eu estava mostrando para vocês no começo do vídeo. Ó. Relatório de atividades da empresa. Então vai estar aqui, vocês vão baixar, vai preencher com o nome de vocês. Aqui embaixo vai ter a nota que você deu para você mesmo no estágio, se você foi bem ou se você foi mal no estágio. Todas elas assinadas. Quando você homologa, a instituição assina também com aquele carimbo que eu já mostrei para vocês. Reparem que todas essas assinaturas, todas, foram digitalizadas, porque não tinha como a pessoa chegar até o engenheiro. Então, o engenheiro assinou no papel em branco, eu fiz fiz a montagem, né? Ctrl+C, Ctrl+V e joguei aqui na montagem do PDF. É bem simples fazer isso. YouTube. YouTube ensina tudo. Mais para baixo, tá aí, ó, relatório, supervisão avaliativa do estagiário. Então, isso aqui também vocês vão baixar, vão preencher. Isso aqui é a empresa que avalia você. Depois disso aqui, acho que acabou. Não. Aí vem aqueles termos que eu já mostrei. Então, são muitos termos. O contrato, os termos da empresa e os termos do aluno. Tá aí, ó, mostrando as horas que essa pessoa fez 30 horas por semana, tá vendo? Então, com 4, 5 meses, ela já tinha todas as horas necessárias. E só. Acho que é só. Pronto. E eu acho que tinha mais um relatório. Não, só esses mesmo. Deixa eu falar, sim, eu peguei esses termos aí mesmo. Mas igual o relatório a gente só vai entregar quando tiver no 10º período, não é? Exatamente. Então, Aí igual a gente tem que entregar os termos antes, então, para contabilizar essas horas, ou é só no 10º que a gente entrega tudo? Isso, é por isso que eu quis fazer a live. Porque se eu não tivesse feito a live e se a gente não soubesse, a gente só ia fazer tudo no 10º. Aí ia ficar muito acumulado, é muita correria. Aí, às vezes, não dá tempo, porque você tem TCC, tem um monte de coisa para fazer. Aí, agora que você Uhum. sabe, e eu espero que você espalhe isso para os outros também, você já faz os contratos antes, homologa, deixa tudo pronto. Quando chegar no 10º, você só entrega o relatório de estágio e está livre. Você pode entregar ali em agosto e está livre dele. Você não precisa mais preocupar com ele. Você já vai ter as Quantos? Eu horas e o cheguei. relatório. Eu já assinei o termo, aí só ficou para preencher essas fichas e fazer o relatório quando terminar, né? Aí, tipo, não daria para fazer o relatório agora, só no final mesmo. Não, faz agora. Já faz agora. Já vai digitando. Eu vou te mandar o exemplar. Você vai fazendo do seu jeito e já vai deixando pronto. Faz um pouco agora, um pouco no final de semana. Lá que chegar nas férias, você dá uma revisada.
Porque quando começar o 10º período, você já está com tudo pronto. O professor, no máximo, vai falar assim, ó, tá bom, tá ruim, faz isso e pronto. Aí você já entrega, você já fica livre. Você está se, tipo, antecipando uma coisa que vai dar muito sofrimento depois. Você vai disponibilizar Ah, esse vídeo ou esse modelo aí? Ou... Bom, é só pedir no privado lá do WhatsApp que eu mando para vocês. Beleza. E pronto, esse aqui é outro relatório, mas é a mesma coisa, mesmo preenchimento, tudo igual, não mudou nada. Eu vou deixar naquela imagem do primeiro relatório. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. O que mais? Deixa eu ver a última pergunta aqui. São quantas horas mesmo? Ó, na minha época eram 580 horas. Alguém sabe quantas horas é hoje em dia? Horas de estágio? nossa, tá 480. 480. Então são 480 horas agora. Então dá 4 meses de Deu 4 estágio. meses de 6 horas. Tá bom. Manda pra gente lá no grupo. Deixa eu ver aqui. No início do meu estágio foi emitido um contrato pelo IEL. Foi assinado digitalmente por mim, pela empresa, pela coordenadora e pela responsável de estágio da faculdade. Sabe me falar se esse contrato já é válido ou tem que fazer algo? José, mas me manda no meu WhatsApp para eu dar uma olhada, que eu vou saber te falar se ele já está valendo ou se ele não vai estar valendo. Para finalizar, uma dúvida que sempre acontece também. Se você trabalha na área, então você é pintor, você é pedreiro, você é ajudante, qualquer coisa na área de engenharia, ou se você trabalha numa empresa que presta serviço para engenharia, ou se você trabalha numa empresa que faz orçamento de materiais para obras, você não precisa fazer o estágio. O seu caso é um caso à parte. Você só comprova, você faz o relatório de estágio normal e no fim do relatório você anexa a sua carteira de trabalho, provando que você trabalha na área. E para não ter dúvida, avisa a coordenadora. Coordenadora, eu, José Pereira da Silva, comunico a você que trabalho na área há tanto tempo, blá, 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 vou fazer meu relatório de estágio pegando a premissa do meu trabalho. Eu trabalho na empresa tal, faço tal, explica para a coordenadora. Às vezes ela nem lê, tá? Às vezes ela nem lê. Mas quando você entregar o trabalho, você já tem aquela prova. Falou, coordenadora, te enviei o e-mail, tal dia, tal horário, você não me respondeu e eu avisei. Pronto. Aí ela, como sempre, vai dar o jeitinho dela. Vai falar, desculpa não ter visto, estava muito corrida e vou dar um jeito. Fim. Perguntas que eu vou passar para o tema TCC, que é o mais rápido. O meu também foi pelo IEL. Então, Jefferson, manda para mim, que eu vou dar uma olhada lá. Meu contrato com a empresa é de 6 meses. Daí, se eu fizer o relatório, vai valer só a partir de agora? Daí vai dar só... Não, relatório, Rafael. Relatório de estágio não é desde quando você começou o trabalho, não é assim não. Relatório de estágio você só conta... É um relatório. Então, se eu falar assim para você, qual o seu relatório do dia de ontem? Aí você vai escrever, ontem eu acordei, escovei os dentes, tomei café, blá, blá, blá. Esse é um relatório do seu dia. Então, relatório de estágio é isso. Só que tem que ter uma sincronia, né? Você não pode falar assim, quando eu terminei o meu estágio, o engenheiro me xingou. Mas lá no começo, não. Você não vai contar uma história. Você vai relatar o que você aprendeu com o seu estágio ou com o seu trabalho. Beleza? O Anderson, só uma dúvida. Tá. Pode perguntar. Pode falar. Pode falar? Não, igual horas, igual horário de entrada, horário de saída. Tem que preencher essas fichas também de horário e Aqui, colocar, ó. tipo, atividade por dia? Horário de entrada, horário de saída, tá vendo? A pessoa anexa aqui que o estágio foi do dia X Ah. ao dia X e que ela entrava tal hora e saia tal hora. Mas é porque é só esse aí então, porque eu vi umas outras que você tinha que preencher todos os dias, colocando as horas, Não, só tipo, esse a hora aqui que você mesmo. entra, a hora que sai. Aqui você pode fazer no Ah, máximo assim, ó, você coloca aqui o estágio das 8 às 15 horas, por exemplo. Aí aqui você vai ter que preencher o intervalo, né? Porque das 8 às 15 horas sim. ultrapassa. Aí você põe só o intervalo. Meu intervalo era do meio-dia a 1, por exemplo. Só isso. Não precisa mais Aham. nada que isso aqui, não. Só isso mesmo. Ah, tá. Tinha mais alguém querendo falar ao mesmo Sim. tempo?
Ah, Ou antes, no estágio, eu tenho que comprovar algum vínculo empregatício, tipo carteira de trabalho, essas coisas, porque o meu trabalho é o dia inteiro, então já não tem como eu assinar nada. então, o seu caso já entra no caso específico de quem trabalha na área. Então, no seu caso, primeiramente, você envia um e-mail para a Ana Carolina avisando que você já trabalha na área e que você não pode fazer estágio, porque você trabalha na área e vive disso. Aí ela, quando ela responde, ela fala: não se preocupe, faça seu relatório e anexe a sua carteira de trabalho, a parte que mostra que você trabalha na área, ao relatório. Só isso, você não precisa fazer estágio. Ah, tá. Não, mas só que o meu serviço, tipo assim, não tem nada a ver com a área é com a área de segurança. Mas segurança do trabalho? Não, não. Eu sou monitor de um condomínio fechado. Não, Aí, no então, caso, eu tô tentando arrumar um estágio. Eu arrumei um estágio lá, tipo, conversando com o arquiteta, porque eu não posso sair do meu serviço para mim estagiar, entendeu? não, então, seu caso, você pega os formulários online, né, que é igual esse aqui que eu estou mostrando, e pede para alguém Certo. assinar para você, porque senão você não vai conseguir. Não vai conseguir. Aí você pede para a arquiteta aí assinar para você Aham. o contrato, tudo bonitinho, e homologa no site da Unip. Não, Para fechou, eles te então. darem essa assinatura aqui, ó. Hoje em dia é essa assinatura aqui que está valendo. Essa que eu estou pintando aqui. É ela que está valendo. Tá? Pode. Esse formulário eu pego no próprio site ou eu tenho que ir lá na instituição? Pega no próprio site, com o seu RA e senha. Beleza. E também eu tenho um Dropbox. Me pede aí o Dropbox que eu te envio. Beleza, então. Vou mandar um zap. Para finalizar, eu vou falar só um centavo do TCC, que é bem pouco, porque o TCC... Anderson, rapidinho. Ah, tá, pode Esse falar. relatório que você fez aí, esse relatório aí, ele já está assinado pela coordenadora, pela faculdade, não tá? Isso, ele já foi homologado. Isso. Aí, essa parte da homologação, isso aí é o que a gente tem que fazer no 10º. Agora eles não fazem. Mesmo que eu mande para eles não vão Fazem. fazer isso. A partir do oitavo eles fazem. O ideal é que você homologue Ai, a partir do oitavo. E é então isso eu que eu já tô posso falando, tá vendo? homologar. A gente, como estudante, a gente não sabe disso. Eu fico revoltado que a gente não sabe. Se não homologar, a gente não sabe que vai reprovar. E quando chega no 10º que a gente vai saber e já é tarde demais. Então você É porque deve homologar. eu participei de uma reunião com a Ana e eu sempre ouvi de que órgão público não contava como estágio obrigatório. E eu tive duas reuniões com ela para tirar essa dúvida, porque se eu tivesse que arrumar um estágio, eu até conversei com você aquela vez, se eu tivesse que arrumar um estágio, eu teria que arrumar agora. E ela Uhum. me disse que não, que lá na Assembleia ia contar as horas, que a partir do oitavo período estava contando as minhas horas. Então eu fiquei tranquila, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de chegar no 10º período e eles não contarem as minhas horas. E aí pode acontecer o que você falou, de chegar no 10º e não dar mais tempo. Ó, Aí eu queria saber isso, se eu já posso fazer o relatório e deixar tudo pronto, saber se eles vão aceitar porque se eles homologarem, significa que eles já aceitaram e que contaram as minhas horas, né? ó, isso você estava falando, enquanto você estava falando, eu fui procurando os arquivos aqui. Essa aluna aqui trabalhava na Saneágua, que é um órgão público. E o dela foi esse caso seu. Vê se esse meu PDF abre, que eu acho que está travando. Deixa eu fechar aqui. Tá. Mas o caso dela, ela E o dela contou. contou, porque ela trabalhou lá, cara, desde o sexto período dela. Aí quando chegou no oitavo, ela não sabia, no nono ela não sabia. Não, perdão, no nono ela ficou sabendo. Aí ela foi, pediu pro chefe dela lá da Saneago assinar o contrato de estágio, que você pega no site, e levou lá na Unip. E no contrato estava escrito que ela tinha um contrato de mais um ano. Entendeu? Eu sei que o dela foi muito bagunçado, porque ela saiu de estagiária, aí virou funcionária, depois voltou para ser estagiária, foi uma zona. Mas só foi homologar na Unip que deu tudo certo. Depois que homologou, ficou tudo ok. Ah, não entendi. E eu tava até arrumando uma documentação agora de relatório de supervisão. Eu já vou aproveitar para enviar o meu também. Então, eu vou fazer. Então, Vou fechou. esperar carregar aí, porque eu quero ver. Não, o órgão público dá para homologar sim, é só alguém de lá
ou seu chefe, ou seu supervisor, ou qualquer pessoa responsável assinar por você. Não precisa preocupar, não. E Tá bom. o que eu ia falar do TCC? Ah, tá. TCC, pessoal, que alguns entraram para só saber do TCC. TCC é bem simples. Na Unip existe TCC 1 e 2. O 1 é só para você dar a ideia do que você quer fazer. Porque antigamente existia um TCC só e muita gente reprovava porque as ideias davam conflitos. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem um, então você vai falar, eu quero falar sobre patologia. Aí o professor vai perguntar para você, beleza, qual tipo de patologia? Por quê? Onde? Aí você vai colocando em ordem no TCC1 tudo que você quer falar. Quando chegar no TCC2, você vai defender aquilo que você falou. Então, se você falou que pontes devem ser pavimentadas, por quê? Então, você tem que defender o seu argumento de pavimentação. Sobre o TCC, a melhor coisa que você faz é pegar temas que já existem muitos, temas fáceis e temas que você conhece ou queira conhecer. Por que isso? Se você digitar lá no Google, temas para TCC em engenharia civil, você vai ver patologia em primeiro lugar. Patologia, depois você vai ver, deixa eu lembrar, só vem patologia na minha cabeça. Por quê? Porque é um tema mais fácil de ser feito. Tem muita coisa para você pesquisar. Agora eu vou dar um exemplo meu exemplo. Na minha época, eu e meu grupo queríamos falar sobre asfalto. Aí a gente foi escolher um aditivo que deixava o asfalto mais concentrado e conseguia asfaltar a temperatura morna. Não precisava ser o CBUQ comum. Só que a gente não achava nenhuma pesquisa sobre, cara. É uma coisa. O aditivo mesmo que a gente quis defender era um aditivo americano. Então a gente sofreu muito, cara. Sofreu muito pesquisando, correndo atrás, perguntando. A gente conversava com doutores, PhDs, e os caras não entendiam o que nós estávamos falando, porque não existia. Então, tipo assim, nós sofremos à toa. E a nossa nota nem foi 10, para piorar, a nossa nota nem foi 10. Agora, tem muita gente que eu faço o TCC, eu mexo, todo ano eu reservo 15, 16 TCC para fazer. Dos 15, 10 é sobre patologia. E eu já tive aí mais de 20 TCC nota 10, porque é um assunto fácil de ser feito. Ele é fácil de ser feito, é fácil de pesquisar e é fácil de falar sobre ele. A gente vê em todo lugar patologia. Então, esse é o meu conselho para você, Luiz. Você escolha um que existe mesmo. Se você só não pode plagiar, você não vai lá na internet pegar patologia de asfalto na BR-153 e vai copiar ele, né? Você vai falar qual asfalto que você faz. Olha um termo bom. Patologia asfáltica no bairro Jardim Nova Morada. Pronto. Você vai falar sobre aquele bairro do Jardim Nova Morada, por que está acontecendo aquele tipo de patologia no asfalto. Só isso. Pronto. Seu tema é claro, específico e fácil de ser feito. Próxima pergunta. Tem conhecimento se o professor visita a obra? Professor visita a obra? Como assim? Para saber do relatório de estágio? Quem perguntou? Ô Anderson, isso mesmo. Ariel. Eu vim da PUC e eu me lembro que na PUC tinha professor que visitava a obra, ia uma ou outra vez, até de surpresa. Eu transferi para a Unip, eu não sei como que é aqui. Essa parte eu vou te responder. Deixa eu pausar aqui. Então você já me ajudou, já dá para me responder vai começar a contar, né? Mas não vai ter que homologar ainda. Então, esse é uma comprovação que você está fazendo estágio, mas que a Unip ainda, entre aspas, não sabe. Para a Unip saber, você tem que homologar tanto ele quanto os demais papéis que eu mostrei na aula não, né? Nessa live de hoje. É isso aí, então. Jefferson, brigadão. Entendeu, Rafaela? Mesmo você tendo o contrato do IEL, você vai lá, homologa no site da Unip juntamente com as outras fichas de contrato, né? Que você põe seu nome da empresa, nome do engenheiro e tudo mais. Mais alguma dúvida? Tudo ok? TCC, relatório?
Tudo show? Se não tiver mais nenhuma dúvida, vou chegar lá, hora de dormir. Então, brigadão por quem esteve aqui. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. No mais, é só me perguntar lá no WhatsApp. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.